repertório é a maior coisa que o ser humano pode desenvolver. Muita gente acredita que repertório está totalmente ligado só à profissão, só a trabalho, só a ganhar dinheiro, mas não, o repertório está ligado também a outras partes da nossa vida que na verdade vão sendo construídas, é como se fosse um tijolinho em cima de um tijolinho para nos transformar em uma pessoa completa que vive os seus desejos, sejam desejos profissionais, sejam desejos pessoais, não importa. O repertório ele vai te trazer essa bagagem, essa visão de mundo. Hoje eu vou te contar a história da primeira vez que eu vi uma loja de donuts, que eu fui numa loja de donuts e como um donuts mudou completamente a minha visão de mundo. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu descobri o donuts. Num supermercado da minha cidade vendia e eu fiquei apaixonada. Eu nunca tinha comido um donuts na minha vida. E quando eu comprei aquele donuts no mercado, foi simplesmente por pura curiosidade. Eu queria saber como que era aquele donuts, que gosto tinha, se eu ia gostar. E aí comprei esse donuts. E eu me apaixonei, eu adorei o donuts. Eu nunca tinha comido nada parecido com aquilo. E aí sempre que eu queria comer o donuts, eu ia até esse mercado e eu comprava lá o donuts. Nem sempre tinha, porque era um dos poucos lugares na minha cidade que eu conhecia, era o único, mas provavelmente tinha outros que vendiam o donuts. Então a concorrência era alta, o pessoal comprava. Mas sempre que eu ia e tinha, eu adorava comprar para poder degustar aquela delícia. Certo dia fui viajar para Balneário Camboriú, nunca tinha ido, minha primeira vez conhecendo Balneário, e passeando pelas ruas de Balneário, eu vi uma loja de donuts. Aquilo simplesmente explodiu a minha cabeça, eu fiquei maravilhada. Como assim uma loja só de donuts? Como que criaram uma loja só de donuts? Eu até tirei uma foto na frente dessa loja. Entrei na loja, comi os donuts e aquilo foi assim uma experiência que simplesmente marcou a minha vida. Porque ali eu consegui entender, naquela pequena experiência, o mundo de possibilidades que me esperava. Eu consegui ver que a minha cidade não era tudo o que eu conhecia e que naquele momento que eu achava que eu já conhecia muita coisa do mundo, eu vi que eu não conhecia nem 1%. O tempo passou, voltei para minha cidade, continuei a viver a minha vida. Uns anos depois, me mudei para Curitiba e aqui realmente começou o verdadeiro choque. Porque eu venho de uma cidade pequena, eu nunca tive acesso a muitas coisas, a muitos restaurantes, ou enfim, a coisas que normalmente quem já é de cidade grande tem. Então quando eu cheguei aqui em Curitiba, realmente foi um choque muito grande. E eu encontrei essa loja de donuts aqui. Aqui, essa loja de donuts tem uma em cada shopping. Novamente eu comecei a ver que eu não sabia de nada. E eu lembro que quando eu mudei pra cá foi um ano muito difícil, porque eu tava longe da família, mas ao mesmo tempo que foi um ano muito difícil, foi um ano também em que eu aprendi muito sobre as coisas, sobre a vida, que eu mudei muito a minha visão de mundo e que eu fui adquirindo muito repertório. Eu comecei a enxergar que a vida ela não era como eu achava que ela era, que as coisas elas não funcionavam como eu achava que funcionava e que a verdade, na verdade, não é uma verdade absoluta, que as pessoas elas podem mudar de ideia, que as coisas são verdades em um lugar, em outro lugar pode ser que não seja, e que a vida ela é realmente isso, ela é um turbilhão de coisas muito diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Eu comecei dizendo esse vídeo que o repertório para mim é a coisa mais importante que um ser humano deve desenvolver. E eu acredito nisso porque foi esse repertório que me fez crescer muito como pessoa, que me fez crescer muito como profissional, mas principalmente que me proporcionou as maiores experiências da minha vida. Se eu não estivesse aberta para conhecer, aberta para entender o que essas mudanças significavam, provavelmente eu não construiria um novo repertório. E por mais que eu tivesse visitado novos lugares, por mais que eu tivesse me mudado para Curitiba, ainda assim eu não teria construído um novo repertório e eu poderia sim continuar vivendo as mesmas crenças, as mesmas vivências, os mesmos sentimentos e tendo a mesma visão
de mundo. E talvez sim, se eu não tivesse viajado, se eu não tivesse descoberto isso, o meu repertório não teria mudado. E eu continuaria tendo aquele pensamento ou mudaria alguma coisa no meu pensamento, mas nada drástico a ponto de mudar o meu repertório. Mas tem uma coisa, hoje existem outras maneiras de mudar o nosso repertório. Um vídeo no YouTube pode mudar o teu repertório, um vídeo no TikTok, um vídeo no Instagram, as redes sociais, elas estão aqui hoje como essa fonte, como essa ponte, na verdade, que ligam uma cultura a outra cultura, uma pessoa a outra pessoa, uma ideia a outra ideia. Só que aqui na rede social existe um fenômeno maravilhoso que se chama bolha. E cada pessoa ou cada grupo social vive dentro de uma bolha. E nessa bolha é compartilhada certas informações. Então, aqui na minha bolha, que trabalho com marketing, por exemplo, se fala muito sobre mentalidade, sobre ganhar dinheiro, sobre ferramentas para crescimento, mas talvez em uma bolha que não seja a minha do marketing, esse assunto ele não seja tão comum. Talvez numa bolha política o assunto seja outro. Só que quando você entende como que a internet funciona, como essas bolhas elas funcionam, você começa também a ter uma visão estratégica para a bolha que você está inserida. Eu, por exemplo, na minha cidade, naquela época, eu não tinha essa informação e eu não conseguia enxergar além da bolha que eu vivia, que era a minha cidade, porque eu não tinha outras oportunidades, eu não tinha outras informações, eu não conhecia pessoas que moravam fora da minha cidade. Então, naturalmente, tudo o que eu conhecia estava dentro daquela bolha. Quando eu saí daquela bolha e eu vim para uma outra cidade, eu conheci informações, fatos e acontecimentos de outra bolha que vive uma vida completamente diferente da que eu vivia. E só por isso eu consegui desenvolver um repertório. Na rede social, isso acontece de uma forma muito mais simples. Porque se hoje você vive dentro de uma bolha e você identifica isso, você identifica que você sempre recebe os mesmos conteúdos no seu Instagram, que você sempre fala sobre os mesmos assuntos, que os conteúdos que você recebe basicamente têm a mesma linha ali de raciocínio, é muito fácil. Você simplesmente precisa começar a consumir um outro tipo de conteúdo e fazer essa transição intencional. Então você vai começar a seguir perfis de uma bolha que você quer se aproximar. Você vai começar a interagir com esses conteúdos, você vai começar a assistir vídeos aqui no YouTube e naturalmente você vai se aproximando dessa bolha e você vai mudando o seu repertório. E aquilo que antes para você não existia, ou que era muito distante, ou que você não acreditava, pode sim começar a se transformar em algo que faz parte do seu dia a dia. Simplesmente porque agora você está criando um repertório com o que você tem de forma consciente. Quando eu cheguei em Curitiba, e se passou 1 ano, se passou 2 anos, eu passei a me acostumar com a bolha que eu vivia. Então, para mim já não era mais novidade e eu já não conseguia construir um repertório tão diferente, porque aquele repertório já fazia parte de quem eu era. Mas quando eu olhava para a rede social, eu via que eu estava muito longe de quem eu queria ser e que eu ainda precisava me desenvolver. Então, eu comecei sim a criar esse novo repertório com o que eu tinha no momento. Eu comecei a buscar em livros, a buscar em muitos vídeos aqui no YouTube, a seguir perfis no Instagram, a me mover realmente para essa nova bolha, que era a da vida que eu queria me aproximar, a das pessoas e a da vivência que eu queria me aproximar. Então, eu comecei a fazer isso de uma forma consciente, intencional realmente. E é engraçado porque naturalmente a gente vai mudando. Eu mudei muito a minha forma de falar, a minha fisionomia, mas principalmente a minha forma de enxergar as coisas. Quando eu digo que o repertório é a maior coisa que o ser humano pode desenvolver, eu quero também dizer que qualquer ser humano pode desenvolver, desde que faça isso de uma forma consciente, desde que escolha fazer isso. E você não precisa viajar. Você não precisa sair da sua cidade se nesse momento você não tem essa condição. E você não pode fazer essa mudança realmente agora. Mas você pode sim se mover para bolhas dentro da própria internet que te levem para mais próximo disso. Que te mostrem novas visões de mundo. Que te mostrem o que existe fora do que você acredita, do que você vive. Que te mostre realmente o mundo como ele realmente é. Isso vai ser estrondoso para o seu crescimento pessoal, para o seu crescimento profissional,
para a sua forma de se enxergar, para como você se sente realmente, impactando até na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, na sua alimentação, na sua forma de enxergar, por exemplo, o exercício físico, de mudar cada aspecto da sua vida realmente, porque aqui você pode escolher quem você quer assistir e quem você quer se tornar. E aí, entrando nessa nova bolha de informações, entrando nessa bolha de coisas boas e de coisas que você deseja para você mesma, esse processo ele também vai se tornando natural. Porque, de novo, você vai trabalhando a sua mente, você vai ensinando para sua mente que coisas novas existem. E se coisas novas existem, você pode sim conquistar essas novas coisas. A gente só consegue conquistar e alcançar o que a gente sabe que existe. Para que você saiba que coisas existem, você precisa naturalmente aumentar o seu repertório. E aqui eu te trouxe uma forma simples, uma forma prática de começar a mudar o seu repertório e de viver em bolhas diferentes que vão sim agregar para o seu crescimento.